Fala galera, vascaína, Thiago Fontes, direto de Brasília, da fria Brasília, pra gente bater um papo. No dia seguinte, o dia da ressaca. Agora, sem muita enrolação, só vou pedir pra você deixar o joinha, o like, né? Se inscreve no canal, comenta, compartilha. E vou falar só uma parada aqui, né? Porque, assim, pra minha surpresa e indignação, o que eu vi no estádio de futebol ontem, que foi o Felipe e o Pedrinho sendo ovacionado, e uma hora depois o Fernando Diniz sendo xingado, sendo responsabilizado, porque não colocou o Garré em campo, ao invés de ter colocado o Alex Teixeira, porque não colocou outro jogador, ao invés de ter colocado o Cocão, como se algum jogador do banco de reserva do Vasco fosse entrar e mudar a triste realidade do Vasco no jogo de ontem. O Vasco não venceria o Botafogo mudando qualquer jogador. Qualquer jogador que entrasse do banco de reserva para jogar ontem contra o Botafogo, o resultado não seria diferente, porque o Botafogo está a anos-luz do Vasco como gestão e como time de futebol. Qualidade técnica, aquele moleque lá, o camisa 8, baixolinha do Botafogo, não sei se é um argentino lá, o Montoyo, pô, aquele moleque desgraçou o time do Vasco, cara. Joga muita bola. O time do Vasco é fraco, não adianta. Aí, para minha surpresa e desânimo, é que nos grupos tem gente, sim, imputando a responsabilidade no Fernando Diniz. A culpa, mais uma vez, é do Diniz. Esquecem que os responsáveis que estavam sendo ovacionados ontem dentro de campo, que são ovacionados em hotéis, em estádios ou em aeroportos, que é o Felipe e o Pedrinho, eles não têm noção do que estão fazendo no departamento de futebol do Vasco, cara. Eles não têm competência para gerir futebol. O Pedrinho, o Felipe tentou no Bangu, tentou no Confiança, nem nesses times esse cara conseguiu ficar. E hoje ele tem cadeira cativa com um salário astronômico no departamento de futebol do Vasco, vindo em uma coletiva falando aquele tanto de asneira que ele falou, e não é mandado embora por causa de coleguismo, por causa de amadorismo, por causa de amizade. E trouxe um monte de profissional ligado a ele nesses projetos falidos que ele teve em clubes de terceira, quarta divisão para dentro do Vasco. Como que isso vai dar certo? E aí a culpa é do Fernando Diniz. A culpa é do treinador. Mais uma vez, vão fritar outro treinador. Se tivesse colocado o Garré, se tivesse tirado o Ryan antes, se não tivesse colocado o Mortinho do Coutinho, a gente não tinha vencido o Botafogo com qualquer um desses jogadores que estavam no banco de reserva, cara. Com qualquer um. Ah, mas ganhou do São Paulo, tu ficou feliz. Fiquei feliz. Toda vez que o Vasco ganhar, eu vou ficar feliz, cara. Se tivesse vencido o Botafogo ontem, eu estaria feliz. Satisfeito? Talvez não, mas feliz, sim. Por que satisfeito não? Porque eu gravei um vídeo na quarta-feira falando que o Vasco teve um mês para contratar e não contratou. E nós vamos para a pior sequência do Vasco, que é da Sul-Americana, Copa do Brasil, e brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, sem uma contratação em um mês parado. Um mês, isso, pra depois não ficar falando, ah, mas não sei se cara apoiando, fazendo festa. Não, ninguém fez festa aqui não, tá? O Vasco tá mais de um mês parado, E o torcedor foi enganado de novo pela gestão Pedrinho. Vou torcer pra estar errado, vou torcer pra que dê certo, vou torcer, lógico, indo para o estádio, essa é a parte que a gente faz. Agora, nada mudou, exatamente, nada mudou. A gente não, quem quis, né? Os torcedores foram enganados, caíram na ladainha da gestão Pedrinho de novo. Porque, olha, amanhã já é quinta-feira. Sexta-feira viaja para Brasília, daqui já vai para Quito e já volta pro Campeonato Brasileiro, depois a volta em São Januário. E cadê a porra das contratações? O único contratado é um jogador que sofreu uma lesão grave na coxa o ano passado e que chega, desembarca no Rio de Janeiro dizendo que não tá pronto para jogar. Que pelo menos 2 semanas para ficar pronto. Ou seja, esquece a contratação que o Vasco fez nessa sequência pesada que a gente vai ter de brasileiro e sul-americano. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu falei lá atrás que o nosso campeonato era para não cair para a segunda divisão, um monte de emocionado ficou me xingando. E uma outra parte que não é emocionada falou, calma, Cerrado, na janela a gestão Pedrinho sabe que tem que contratar e vai contratar. Agora, cadê as contratações? Cadê a porra das contratações? Agora, nos últimos 15 jogos, esse time aí, sem contratações, esse time aí, montado ainda pela 777, venceu só 3 jogos. Vou repetir, nos últimos 15 jogos, esse time aí,
montado pelos golpistas, pelos pilantras, pela quadrilha que comprou o Vasco, venceu 3 jogos. Venceu o Fortaleza 3-0, venceu o São Paulo 3-1 e venceu o Melgar 3-0. Empatou 4 jogos e tomou 8 porradas. São 8 derrotas, com algumas memoráveis, históricas. 4-1 para o Porto Cabede, a derrota mais feia de um time brasileiro para um time venezuelano. 4-1 para o tal do Porto Cabede. 2-1 lá no Barradão para esse Vitória que foi eliminado ontem para o Confiança. O Vasco vencendo com um jogador a mais, deixou empatar e deixou virar, tá? 2-1 para o Vitória lá no Barradão. 2-1 para o Fluminense, um clássico. 2-0 para o Bragantino jogando em São Januário. 2-0 para o Bragantino jogando em São Januário. Perdeu para o Ceará, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Lanús, perdeu para o Cruzeiro. 8 derrotas. 8 derrotas em 15 jogos e 4 empates. Apenas 3 vitórias. Esse é o time aí que a gente vai para essa sequência que é a pior sequência do Vasco. Até o início do outro mês, que ela vai valer classificação na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então a nossa situação no Campeonato Brasileiro, ela ainda é de penúria. Porque se o Vasco perder, volta a estar ali batendo na porta da zona de rebaixamento. Agora, cadê as contratações? Cadê as contratações? Também não adianta torcedor de organizada, não adianta influenciador, não adianta torcedor comum, depois ficar imputando a responsabilidade no treinador. Não temos um time titular. E quando o Fernando Diniz olha para o banco de reserva, quem tá lá é o Cocão, quem tá lá é o Garré, quem tá lá é o Lloyd Augusto, quem tá lá é o Esforza, né? Quem tá lá é o Paulinho. Então, Alex Teixeira, o atacante reserva que a gente tem para essa sequência é o Alex Teixeira. Alex Teixeira. A incompetência dessas pessoas. Aí a culpa é do Diniz. O responsável é o Diniz. Porque ele não tirou o Ryan e não colocou o Garré. Pô, vocês estão de sacanagem, cara. E aí tem gente falando, até amigo meu falando comigo no privado, que eu respeito pra caramba, que entende pra caramba de futebol. Ah, mas o Diniz também tem parte nisso aí, ele também é responsável porque ele vem numa entrevista e ele fala que o time treinou bem, ele fala que o Alex Teixeira treinou bem, ele fala que o time é bom. Cara, o cara foi contratado há um mês. Você acha mesmo que o Fernando Diniz, que é um psicólogo por formação, ele vai ser cabaço de vir numa coletiva e falar: esse time é fraco, eu tô discutindo com eles desde que eu cheguei, porque não foi isso que me venderam, não contrataram ninguém, eu treinei essa semana, o time é um lixo, eu tentei montar ele de várias vezes, é o que deu pra montar. Tu acha mesmo que o cara vai fazer isso? Ele vai meter o pé na porta e dizer isso? Para tumultuar mais o ambiente, para perder o grupo, para perder o trabalho que ele está tentando implementar no Vasco. Tu acha que ele vai ser inocente de vir pra mídia e falar isso? Agora, do portão para dentro, o papo é outro. Eu tenho certeza que o Diniz não está satisfeito. Eu tenho certeza que o Diniz deve estar batendo na mesa e falando: não foi isso que vocês me falaram. Vocês falaram que iam contratar, que o projeto era assim, o projeto era assado e que iam chegar reforços. Você acha que o Diniz não está falando absolutamente nada, está aceitando o que ele está vendo calado, só porque ele não está chegando no microfone e explicando ou expondo para todo mundo o que está acontecendo dentro do Vasco? É óbvio que a responsabilidade não é do Fernando Diniz. E mais uma vez vão fritar um técnico, daqui a pouco chega outro técnico e as pessoas não aprendem. O cara que vai para aeroporto, para porta de hotel, para bajular jogador medíocre, para bajular gestor que não presta. Olha, o Pedrinho era comentarista na Globo, né? Eu falo isso aqui, nunca geriu absolutamente nada. O Pedrinho é um desastre como gestor de futebol. Ele é covarde, ele é omisso, ele aparece rebolando e cantando quando o time vence, ele some e se esconde quando o time perde, botou a cara ontem no estádio, antes do jogo começar, pra ouvir a torcida gritar o nome dele, depois que perdeu, sumiu. Na primeira janela não teve a capacidade, a competência de contratar um zagueiro, e a gente ficou pelo caminho na Copa do Brasil, jogando com os zagueiros contratados pela 777, Michael, Léo Pelé e etc. Na segunda janela, só o Nuno Moreira, que chegou para ser titular nesse time, que foi uma obra do acaso, não seria o Nuno Moreira, seria aquele outro que foi pro Benfica lá, que diz que tem uma galera criticando que não joga nada, né, o tal do Bruma, que foi pro... Era ele,
como ele no final não deu certo, acabou trazendo o Nuno Moreira, que encaixou nesse time, é titular, porque é um time fraco, qualquer jogador, qualquer caolho, qualquer um que tenha um olho em terra de cego vai deitar e rolar. Então ele chegou, vestiu a camisa e é titular. É um grande jogador, jogaria de titular em qualquer clube do Brasil? Não, mas no Vasco, meu amigo, qualquer um que chegue e jogue mais ou menos, veste a camisa e entra para dentro de campo. Então o Pedrinho não conseguiu ser competente na primeira janela, foi incompetente na segunda janela, e nessa outra janela sequer contratou. Para um monte de gente ainda ficar passando pano para isso e depois responsabilizando o técnico. A novela se repetindo. A culpa é do treinador. Então faz o seguinte, manda o Fernando Diniz embora. Manda ele embora. Traz um técnico que vai fazer aí esse time do Vasco jogar com esse elenco que ele tem e esses jogadores como opção no banco de reserva. Ah, por que não botou o Estrela? O Estrela foi porque talvez ele tenha 10 minutos para jogar no jogo lá em Quito. O Estrela não pode ser a solução do Vasco. O Estrela operou e está quase um ano sem jogar futebol. Para voltar, é gradativamente. O departamento médico libera o cara para correr 10 minutos, 15 minutos, como fez o David ontem. E o Estrela nem para esses 10 minutos ele estava apto ontem. Então vocês têm que ter um discernimento de entender que os jogadores que estão voltando de um ano parado, operados, não são a solução para o time do Vasco, agora, nesse momento. Eles vão entrando, pegando minutagem, para daqui a pouco estarem aptos a ajudar o Vasco. Mas o Vasco não tem time, cara. Vi muita gente reclamando do Alex Teixeira e achando que o Fernando Diniz vai vir numa coletiva e falar: é o que eu tenho para colocar, cara. Me diz aí qual é o atacante, a gente tá precisando virar o jogo. Estamos perdendo pro Botafogo. Eu vou colocar quem? O Garré? O Garré não é atacante, não é jogador de velocidade. Vou botar quem? O Esforza. Eu vou botar o David, que tem um ano que não joga. Ainda botou, mas faltando já 10, 15 minutos. Eu vou botar o Estrela. Então você tem que entender que o problema não é o treinador, cara. Vão fritar mais um treinador. A culpa é do Diniz, porque manteve ali o Ryan no time titular, porque na hora de colocar, teve que colocar o Alex Teixeira e não colocou o Garré para jogar. É simplesmente isso. O torcedor, os mulambos estão putos comigo, estão invadindo meu Instagram para me xingar, tirar onda com a minha cara, porque a gente perdeu ontem. Porque eu zoei eles levando uma faixa que foi pro lance, foi pro um monte de canal, página, zoando ele com os negócios lá do Mundial. Ah, mas aí você vai zoar os caras, o problema do Vasco é esse. Vocês em vez de se preocupar com o meu amigo, eu já falei, o Vasco pode inexistir. Ele pode sumir do mapa, podem acabar com o Vasco. Eu vou zoar o rival sempre. A essência, a resenha do futebol é isso. Eu vou zoar, foi eliminado, eu vou zoar. Entendeu? Perdeu, tomou goleada, eu vou zoar. E que se foda a situação do Vasco. Tô andando para isso, para poder zoar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os problemas do Vasco a gente discute aqui diariamente. Agora, é do futebol, é da resenha do futebol, essa zoação. Agora, na quarta-feira eu avisei, teve gente aqui que tem que estar lá nos comentários fixados, falando que eu tava tumultuando o Vasco, reclamando, que a janela não tinha nem... A janela nem abriu, você tá reclamando, o time é bom, o Diniz vai dar padrão pra esse time. Vai dar padrão, o Diniz tirou leite de pedra, ganhou do São Paulo, perdeu do Mirassol, 4 derrotas seguidas São Paulo, no Campeonato Brasileiro. Perdeu o técnico, o Botafogo veio, perdeu o técnico, mandou embora o técnico, vendeu o atacante, vendeu o zagueiro, com um time meia bomba, que treinou 4 dias depois de uma viagem foda aí do campeonato que eles foram jogar, chegou e botou o Vasco na roda. A culpa é do treinador? Você tem certeza que a culpa é do treinador? Mandar o Diniz embora agora vai ser o grito nas arquibancadas dos torcedores covardes e omissos que não responsabilizam os verdadeiros culpados, que são ex-jogadores do Vasco, ídolos fora de campo, dentro de campo, aliás, com o que fizeram como jogadores, agora como gestores, um lixo. Como gestor de futebol, o Pedrinho e o Felipe são um desastre para o Vasco da Gama. E se continuar, vai cair na Copa do Brasil, vai cair na Sul-Americana, vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas. Para finalizar o vídeo, só deixar um recado aqui. Vou trazer aqui a rifa da Dayana. Quem acompanha o canal já viu, quem chegou agora talvez não tenha visto.
A Dayana é uma vascaína que sofreu um acidente sério no final do ano passado, teve que amputar a perna, então ela tá passando ali por momentos ruins, tendo que fazer fisioterapia, bancar medicação, e aí ela faz essa rifa todo mês, cara. Então segue a Dayana lá no Instagram, vou botar o arroba do Instagram dela, tem o telefone dela aí, se você quiser adquirir algumas cartelas da rifa, ela faz ali um sorteio e paga a premiação, né? Mas é um valor que é importante para ajudar ela nesse tratamento, porque ela não tem auxílio de ninguém, tá? Então tá aí a Dayana, vai lá, vai no Instagram dela, manda uma mensagem de apoio para ela, se você não puder ajudar financeiramente, que com certeza vai dar uma melhorada, né, no astral. É sempre bom você ter uma mensagem positiva. E aquele que tiver condição, dá uma força para a Dayana aí, vai lá e compra uma rifa para ajudar ela. Isso é mensalmente, se você puder ajudar mensalmente lá, comprando uma rifinha, eu agradeço, tá bom? Vamos fazer o bem para as pessoas, porque amanhã pode ser a gente precisando, tá? Então dá uma força para a Dayana, o telefone, o Instagram dela tá aí. Curte o canal, fique com Deus e saudações vascaínas.